E aí, pessoal, tudo bem? De volta? Nossa, esqueci de perguntar para vocês quem aí assustou no final da última aula da semana passada, quando eu conversei com vocês, fingi que estava ouvindo vocês falando. Levanta a mão aí, quem assustou. E pessoal, desculpa aí o mau jeito com o cachorrinho, hein? Eu achei que eu tinha pausado a aula e ficou, mas olha, vai assim mesmo, porque, poxa, perder 40 minutos por causa de 20 segundos de aula, eu não sei editar, sinceramente. O home office tem dessas coisas, né? Então vai ficar aí a levantada para abrir a porta para o cachorrinho e a bronca no cachorrinho. Não, vai ficar aí, se chorar não vou abrir mais. Acontece, né? Fazer o quê? Vencemos, enfim, o tema dos princípios e agora, nesta aula, neste vídeo, nós vamos estudar as normas jurídicas aplicáveis ao direito do trabalho. É um tema que se relaciona praticamente com as fontes do direito do trabalho e o objetivo é o seguinte, é saber, à medida em que alguém nos consulte, imaginemos assim, no nosso escritório de advocacia, daqui a 1 ano e meio, e conte uma história de que teve uma relação de trabalho ou de emprego com alguém, dizendo as condições como o contrato se desenvolveu. E essa pergunta vira para você e diz: doutor, eu tenho algum direito? Eu tenho alguma coisa para pedir? Houve alguma irregularidade? Então, nós temos que saber onde que nós vamos consultar para saber se essa pessoa tem ou não tem direito. Se eu vou olhar na Constituição, se eu vou olhar na CLT, se eu vou lembrar da possibilidade da existência de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, enfim. Então, trabalhar aqui os conceitos das fontes do direito seria saber de onde que os direitos trabalhistas podem se originar. E, para tanto, então, vamos projetar a nossa aula, que é o arquivinho novo. Deixa eu ver aqui, aula 2. Muito bem, já está aqui disponível. Reparei também que eu não consigo mudar meu quadradinho de lugar. Falei que fui para lá e para cá no outro vídeo e não fui. Eu só consigo mudar o tamanho. Pois bem, então, nosso tema, normas jurídicas aplicáveis ao direito do trabalho, ou, se preferir, fontes do direito do trabalho. Como eu ia dizendo para vocês, esse tema se relaciona com as fontes, porque nós vamos saber aí a origem do direito, de onde pode, né, nascer, de onde eu posso identificar, encontrar, descobrir a existência de um direito do trabalho. E também as formas de exteriorização desse direito. Em que tipo de fonte o direito do trabalho vai ser manifestado, né? Modos pelos quais se manifesta a norma jurídica. Antes, porém, de analisarmos especificamente as fontes em si, individualizá-las e analisá-las, eu queria trabalhar com vocês um conceito interessante, uma classificação, na verdade, das fontes em autônomas ou heterônomas. É uma classificação que acaba ganhando importância praticamente aqui entre a gente. Por quê? Porque normalmente nós estamos acostumados, a fonte do direito por excelência é a lei, né? Falou em fonte de direito, no Estado democrático de direito, positivista, a lei, nós temos um apego muito grande à fonte legislativa, que normalmente é feita pelo legislador, em regra é feita pelo legislador, a lei, e seria aí um terceiro. Mais das vezes, a lei não é dirigida ao próprio legislador, ou seja, quem vai ter o direito e quem vai ter a obrigação não é exatamente a pessoa responsável pela elaboração da norma, pela elaboração da lei. Mas aqui no direito do trabalho, nós vamos conhecer algumas fontes autônomas. E o que seria isso? Uma fonte autônoma é uma fonte criada pelos próprios destinatários da norma. Pelos próprios destinatários da norma. Algo não tão comum, né? A gente criar norma interpartes, mas que acontece aqui entre a gente. E as autônomas se diferem das heterônomas, que são as tradicionais, aquelas normas elaboradas por pessoas diversas daquelas que são os destinatários, suas destinatárias, né? Olha só a definição aqui. Fontes autônomas derivam dos próprios destinatários das normas. Quem faz a norma é quem vai cumprir.
Quem faz a norma é um potencial titular do direito ou da obrigação ali estabelecida. O tema tem pertinência com a autonomia coletiva dos particulares, ou ainda, uma expressão mais consagrada no meio jurídico trabalhista, autonomia privada coletiva, ou seja, a possibilidade que os interlocutores aí das relações trabalhistas têm de criar normas para valerem entre eles. Exemplos clássicos de normas autônomas: a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, né? Que é coisa nossa aqui do direito do trabalho, as normas que o sindicato profissional, o sindicato representante dos trabalhadores, celebra com outro sindicato ou com uma empresa ou algumas empresas. Você já sabe o que é convenção, você já sabe o que é acordo coletivo, então você consegue perceber bem como que uma norma pode ser feita pelas próprias partes destinatárias das normas ali estabelecidas, né? Exemplo clássico, convenção e acordo coletivo. Também podemos falar aqui dos costumes. Costumes são fontes de direito e não são fontes absolutamente formais, né? Os costumes, o que é o costume? Uma prática reiterada, verificada num meio social, numa comunidade, num país, num logradouro qualquer aí, e você observa que aquilo é regra entre aquelas pessoas, tendo uma força como se fosse de lei, né? Não precisa nem estar escrito. Às vezes, o costume é mais fácil de obedecer e mais natural para aquela sociedade do que uma nova lei, uma obrigação decorrente de lei, que às vezes nem se adapta muito às tradições daquele grupo social. Mas o costume, quem criou o costume? A própria sociedade, com suas práticas reiteradas, tem ali, né, o seu costume. Então, aqueles mesmos que criaram o costume se sujeitam às regras dele oriundas. E, finalmente, também pode ser uma fonte autônoma o regulamento de uma empresa. Regulamento de uma empresa quando bilateral. Porque para a fonte ser autônoma, todos os destinatários dela têm que ter participado da sua elaboração. O regulamento de uma empresa, normalmente, não é feito com participação de empregados. Ele é unilateral. Mas, numa experiência mais democrática, em que a empresa chame os trabalhadores para participar da elaboração do regulamento interno, do seu regulamento interno, do regulamento da empresa, tanto quem vai ter alguma obrigação como quem vai ter direito participou, a empresa e os trabalhadores. Então, um regulamento bilateral, assim classificado, será considerado uma fonte autônoma, porque os destinatários da norma participaram da sua elaboração. Por outro lado, serão heterônomas as normas que se originam de terceiros, daqueles que não são exatamente os destinatários da norma, mas, às vezes, esse terceiro é o Estado, que, no exercício da função legislativa, emite lá, aprova novas leis que vão criar obrigações e de onde direitos também se originarão. Estamos falando de fonte, né? Então, quando essa fonte origina de um terceiro, que não é exatamente o destinatário da norma, ou não são todos os destinatários da norma, essa fonte é heterônoma. Exemplo clássico, a lei, né, que vem do legislador, para que eu, você, a cumpramos, nós não participamos, ao menos diretamente, e não em regra, né? Ainda que por uma lei de iniciativa popular, nem todos terão participado e ainda deverá ser aprovada no Congresso. E no Congresso, ainda que nós tenhamos representantes eleitos, não somos exatamente nós que estamos lá, né? Na democracia indireta, digamos assim. Pois bem, além da lei, outro exemplo de fonte heterônoma é a sentença normativa, que você já conhece. Nós tivemos uma aula especificamente para explicar o que é a sentença normativa. Então, olha que interessante. Convenção e acordo são fontes autônomas, porque o próprio sindicato, com o outro sindicato, ou com a empresa ou empresas, chegou a um consenso e conseguiu aprovar a convenção ou o acordo coletivo. Agora, quando eles não conseguem o consenso, quando a negociação se frustra, eles buscam um terceiro, buscam o Estado, aqui personalizado na Justiça do Trabalho, nos tribunais regionais do trabalho, ou no TST, competência originária, né, do Tribunal Regional,
para que os tribunais do trabalho, por meio da sentença normativa, resolvam. Então, a sentença normativa fará aquilo que eles não conseguiram fazer com o acordo ou a convenção. Porém, o tribunal não é o destinatário da norma. Os destinatários continuam sendo os membros daquela categoria ou ainda os trabalhadores de uma empresa determinada, né, na caso do acordo. Então, se não houve acordo nem convenção e foi o tribunal que decidiu pela sentença normativa, agora a fonte já não vai mais ser autônoma, vai ser heterônoma, porque é um terceiro que está ditando as regras que vão ser observadas ali. E, finalmente, o regulamento da empresa aparece aqui também, porque ele vai ser fonte heterônoma quando ele for unilateral. Quando ele for unilateral. Ou seja, quando o regulamento tiver sido feito apenas pela própria empresa, sem participação dos trabalhadores. E aí ele é ditado, ele é instituído de forma unilateral, sem participação dos trabalhadores. E aí, então, a fonte terá sido heterônoma, porque o regulamento vale para os trabalhadores sem que eles tenham participado da sua elaboração. Cá entre nós é a modalidade mais comum. O regulamento normalmente é uma fonte heterônoma, porque normalmente ditado pela empresa unilateralmente, sem convocar os trabalhadores para participar da sua elaboração. Ok? Então, feita esta análise dessa classificação tradicional que a doutrina promove e que é peculiar mesmo e tem lugar aqui no direito do trabalho, interessante então falar de fontes autônomas e heterônomas, para a partir de agora passar a falar das fontes do direito do trabalho por excelência, individualizadas, uma a uma. O cliente entrou no meu escritório e quer saber se ele tem direito. Onde é que eu vou pesquisar para saber se ele tem direito? Primeiramente, na lei, né? A lei é a nossa fonte do direito por excelência, tradicional, com a qual estamos mais apegados. E eu estou falando aqui em lei no sentido mais amplo que a expressão possa ter. Partindo, por exemplo, de todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição prevê que o processo legislativo, né, o processo de elaboração de lei em sentido amplo, compreende as seguintes espécies normativas. E lá ele vai dizer: lei ordinária, lei complementar, lei delegada, a própria emenda constitucional, que está disciplinado na Constituição, como é que eu faço uma emenda, o processo legislativo da emenda, resoluções, decretos legislativos, decretos regulamentares, medidas provisórias, são todas espécies normativas previstas na Constituição. Quando eu falo em lei, eu estou dizendo tudo isso. Então, pode vir de uma emenda, pode vir de uma resolução, pode vir de um decreto legislativo, né? Até para que você tenha a dica aí, você que daqui a pouco está fazendo OAB, né? Decreto legislativo, quem é que faz? O nome já diz, né? É o legislativo. Por meio do decreto legislativo, o Congresso Nacional exerce suas competências. Então, tudo que está escrito na Constituição, que compete ao Congresso Nacional fazer, ele o fará por decreto legislativo. Compete ao Congresso Nacional fazer isso. Como que ele vai fazer? Decreto legislativo. Decreto do legislativo, que é o poder, né, a que pertence o Congresso Nacional. E resolução? O que é resolução? Seria a espécie normativa por meio da qual cada casa do Congresso exerce as suas competências, as suas atribuições. Então, quando na Constituição está dito que uma atribuição, uma competência é privativa ou é exclusiva do Senado Federal, o Senado vai praticar, vai exercer aquela competência, aquela atribuição, por meio de resolução. Eu dou um exemplo. A previsão do processo de impeachment do presidente da República. Neste caso, o julgamento, olha, uma função atípica do Legislativo, o julgamento do presidente da República é um julgamento político no processo de impeachment, feito pelo Senado Federal. A decisão final
é do Senado Federal, que julgará o presidente no crime de responsabilidade que pode levar ao impeachment. Vocês se lembram bem do procedimento aí recente, né, de impeachment da presidente Dilma. E aquela decisão que deveria ser uma sentença, porque agora o Senado está julgando, na verdade não é uma sentença, é uma resolução, né? Faz-se ali uma resolução. Inclusive é interessante porque como o Senado não sabe julgar, o presidente do STF vem e preside aquela sessão de julgamento no Senado. Muito interessante, tudo muito diferente, né? E infelizmente nós já temos 2 casos na história do nosso país a respeito disso. Infelizmente, porque, né, ninguém deseja que a experiência do representante eleito seja mal sucedida. Mas se assim foi e se assim os poderes constituídos entenderam, as coisas aconteceram. Então, a diferença aí de resolução para decreto legislativo é o Congresso Nacional, quando a atribuição é do Congresso. Quando a atribuição é de uma das casas, Câmara ou Senado, a espécie normativa que viabiliza, né, a realização das competências é a resolução. Falei aí de medida provisória, enfim, que está regulamentando um monte de coisa nesses tempos de pandemia, redução de jornada e proporcionalmente de salário, suspensão de contratos, teletrabalho, banco de horas em situações diferentes das que até então estavam normatizadas, diferimento do prazo para recolhimento do fundo de garantia, tudo que está acontecendo no direito do trabalho nesse período de pandemia está sendo regulamentado por medida provisória, aí sim até tendo lugar para isso, porque a questão realmente é urgente e relevante. Mas notem também que a medida provisória pode trazer a regulamentação e pela própria natureza da norma, que tem um prazo certo de validade, nós temos que analisar se isso vai continuar valendo depois, se a medida provisória vai ser convertida em lei, se não, e não tendo sido convertida, tivemos casos recentes aí de medida provisória perdendo o prazo. O contrato verde-amarelo, que nós achávamos que íamos estudar, já não vamos mais, porque a medida provisória que o instituiu passou o prazo de vigência, né, de 120 dias, sem ter sido apreciada. Até o governo fez uma manobra de retirar a medida provisória, se é que isso é possível, para poder reapresentá-la, porque se a medida é rejeitada, ela não pode ser apresentada no mesmo ano, né? Tem aquelas limitações materiais. Então, no contrato verde e amarelo, passou-se o tempo. E aí? E um eventual contrato que tenha sido celebrado na vigência da norma? Vai continuar valendo? Vai ter que ser adaptado? Também se espera que o legislativo responda como que ficam as relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da medida provisória. Pois bem, além da constituição de todas as espécies normativas, lei ordinária, lei complementar, enfim, a gente destaca, no âmbito do direito do trabalho, a própria Constituição, que no seu artigo 7º tem um capítulo inteiro ali, no artigo 7º, no artigo 8º, né, disciplinando temas trabalhistas. A CLT, nossa lei de referência, que na verdade não é lei no sentido estrito, né? É um decreto. CLT, deixa eu ver se eu tenho o número aqui para falar para vocês. Deixa eu ver. Não tenho. Minha CLT na capinha dela não fala. Pois bem, leis ordinárias não consolidadas. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a minha CLT? Agora eu vou mostrar. Agora pelo menos ela vai ser útil. Deixa eu passar por cima aqui. Eu mostrei para vocês em sala de aula a CLT, e ela está aqui sempre comigo. Ai, esse livrão pesado aqui, né? Então, estamos falando aqui de CLT. CLT é, deixa eu pegar aqui o tamanho que ela é. Aqui a Constituição. Aqui, CLT. É o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Então, a CLT não é uma lei em sentido estrito, é um decreto-lei da década de 40, dia 1º de maio, não podia deixar de ser. Aqui neste meu livrão, vamos ver aqui onde é CLT, para você ter uma ideia. Olha só que interessante. Desse livrão todo, apenas esse pequeno trecho aqui, é a CLT, né? E o que é que eu tenho aqui para trás? Tirando essas partezinhas pretinhas que são súmulas,
Isso aqui tudo, essa parte bem mais grossa. Leis de matéria trabalhista que não são originárias da CLT, mas que são ali compiladas para facilitar a nossa consulta. Até por isso, eu não me lembro se eu cheguei a falar com vocês, por que a CLT é consolidação das leis do trabalho e não é código do direito do trabalho ou código de leis trabalhistas. Qual é a diferença de um código para uma consolidação? Faz diferença chamar de código ou de consolidação? Sim, faz. Porque o código, ele é uma lei que foi aprovada integralmente no mesmo momento. O Código de Processo Civil de 2015, né? Era um projeto de lei que estava lá na... Foi aprovado em 2015. Aliás, começou a valer, a vigência foi a partir de 2016, com um ano de vacatio legis do novo Código de Processo Civil. O Código Civil de 2002, que substituiu o de 13. Quando o código vem aprovado, ele vem aprovado integralmente, tudo de uma vez. Já a consolidação, assim não é. A consolidação ela foi o fruto da reunião de várias normas trabalhistas que estavam ali esparsas para organizar, quase como uma organização de consulta. Por isso que ela não é código, porque nem tudo foi elaborado na mesma época. Mas as leis, sejam da CLT original, sejam as esparsas que ali estão, as não consolidadas, digamos assim, né, que não estão no corpinho da CLT, vão trazer direitos trabalhistas da mesma forma e são fontes que deverão ser consideradas por nós. Olha aqui, decreto legislativo, acabei de falar agora há pouco, decreto legislativo. Quem é que emite decreto legislativo? Um órgão do legislativo. Qual? O Congresso Nacional. Especialmente, olha aqui, quando esses decretos aprovam tratados e convenções internacionais, especialmente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que aí vai ter matéria trabalhista, com certeza. Olha só, a gente falava, o que o Congresso tem por atribuição, ele faz por decreto legislativo. Uma das atribuições do Congresso Nacional é fazer o processo de internação, né, de trazer para dentro do Brasil e tornar aplicáveis normas do direito internacional, de tratados internacionais que o Brasil celebra lá fora. Esse tratado ou essa convenção internacional podem ser, inclusive, da OIT. E aí o decreto legislativo aprova no ordenamento jurídico interno aquela norma internacional. Sendo da OIT, muitos direitos trabalhistas poderão ser internados, trazidos para o ordenamento jurídico brasileiro pela via do decreto legislativo que aprova um tratado ou uma convenção internacional. Viram como o decreto legislativo ganha importância até aqui conosco? Ainda, estamos falando aqui dos regulamentos. E cuidado, esse regulamento não é o regulamento interno da empresa. Dele nós já falamos ali na classificação de fontes e vamos falar depois especificamente sobre ele. Aqui nós estamos falando de um outro decreto, que não é o legislativo, feito pelo Congresso Nacional, mas o decreto regulamentar. Quem é que tem competência, né, de emitir um decreto regulamentar? É o presidente da República. Por força constitucional, o executivo tem o poder de regulamentar uma nova lei, por exemplo. Vocês conhecem alguns regulamentos famosos. O mais famoso, talvez, o regulamento da Previdência Social, que é um decreto que corre paralelamente com a lei da Previdência, que vocês estudam com o professor Carlos, ou estudam, né? Estão estudando. Existe lá a previsão legislativa e o decreto serve para orientar quanto à fiel execução daquela lei, explicitar alguns conceitos, né, trazer algumas definições que não estão na lei. Lembrando que o executivo não pode, por meio do decreto, criar obrigações que já não estejam previstas na lei. Se ele fizer isso, ele está extrapolando sua função regulamentar, seu poder regulamentar, e este excesso, inclusive, pode ser impugnado porque ele é inconstitucional. Então, você pode arguir a inconstitucionalidade de um decreto regulamentar à medida em que ele for além
daquilo que já estava originalmente previsto na lei que ele regulamenta. Então, são decretos do Poder Executivo. Eu ainda refiro aqui no conceito amplo de lei, portarias ministeriais, referindo aqui a CLT no artigo 193. Por que da importância de portarias ministeriais? Olha só, por exemplo, o que o 193 da CLT diz, eu o transcrevi aqui para vocês. Ele trata das atividades insalubres e perigosas. E aí ele diz assim: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui, especificamente da periculosidade, o legislador da CLT falou assim, olha, é perigoso aquilo que o Ministério do Trabalho, extinto, hoje Ministério da Economia, disser que é. É perigoso o que o Ministério do Trabalho disser que é, lá na sua regulamentação. Curioso que o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade já estão previstos lá na Constituição. No artigo 7º está dito, o trabalhador tem direito ao adicional para atividades penosas, insalubres e perigosas. A CLT vem, então, aí diz a Constituição, na forma da lei. A CLT vem e fala assim, olha, o que é perigoso, quando a CLT é a lei, e ela vem para regulamentar o que é perigoso. Ela fala, olha, perigoso é o que o Ministério do Trabalho disser que é perigoso. Jogou, passou a bola para o Ministério do Trabalho, que em 78, por exemplo, editou uma portaria, que até hoje é a portaria que regulamenta as atividades insalubres e perigosas, óbvio, recebendo atualizações, por meio de normas regulamentadoras, que quem tem um mínimo contato com a área já ouviu falar, da NR5, da NR15, que tratam aí de periculosidade, insalubridade e outras coisas mais. Então, direitos trabalhistas também vão ser oriundos lá das portarias do Ministério do Trabalho. E até por solicitação do legislador, né, da CLT, que diz que é perigoso aquilo que a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego disser que é, né? E já dá uma sinalização. Atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado, expondo a inflamável, explosivo ou energia elétrica, ou ainda a roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Vigilantes, por exemplo, recebem periculosidade por força do inciso 2 do 193. E lá nas portarias do Ministério do Trabalho, eu vou identificar quando que um inflamável, um explosivo ou a energia elétrica vão fazer com que o trabalhador, exposto a eles, tenha direito à periculosidade. Quantidade de armazenamento no mesmo local, quantos litros do inflamável tornam aquele local perigoso, ou de um incêndio, ou de uma explosão, enfim. Só para justificar, então, a importância também das portarias do Ministério do Trabalho, sendo que uma dessas portarias é que hoje regulamenta praticamente toda a matéria a respeito de insalubridade e periculosidade no país. E aqui, finalmente, ufa, falamos de todas as espécies normativas analisadas por conta, então, da consideração da lei como uma das fontes do direito do trabalho. Além da lei, nessas facetas todas dela, quais são as outras fontes que nós podemos considerar? A sentença normativa. Sentença normativa que você já conhece, tivemos aula, né, a respeito dela. E certamente é uma fonte de direito, heterônoma, como vimos lá na classificação anterior, mas é fonte, sim, quando o tribunal, no exercício do seu poder normativo, disciplina quais serão as condições que deverão ser observadas no âmbito daquela categoria, daquela empresa, dentro do período sinalizado pela decisão. Também são fontes as convenções e os acordos coletivos de trabalho, também já os conhecemos, a convenção negociada entre sindicatos e o acordo coletivo de trabalho negociado entre um sindicato profissional e uma empresa ou algumas empresas. O que eu quero trazer de novidade para vocês aqui, falando especificamente dessa fonte que é o acordo coletivo? Algo que eu nunca lhes disse, de que existe a possibilidade de um acordo coletivo
ser celebrado sem a participação do sindicato profissional. Sem que o sindicato profissional participe. Eu todo tempo disse que o acordo e a convenção precisam da participação do sindicato. Agora eu estou trazendo uma novidade. Uma possibilidade excepcional de um acordo coletivo ser celebrado sem que o sindicato dos trabalhadores tenha participado. Qual é a condição? Esse trabalhador ter se negado a negociar. Então, é sem a participação de um sindicato que se negou a negociar. Quem prevê esta situação? Quem prevê essa situação é o artigo 617 da CLT, que está aí transcrito na sua redação original, empresa e acordo com acento circunflexo, que nem as cartinhas que eu recebia da minha avó, né? Está aí o artigo 617 dizendo o seguinte: os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional. Então, se eu sou empregado de uma empresa e quero fazer um acordo, quem que eu tenho que chamar para negociar? O sindicato representativo da categoria profissional. Chamei por escrito. E aí? Esse sindicato tem 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados. Opa, vocês querem fazer acordo? Espera aí, vou lá falar com a empresa. 8 dias para o sindicato responder a esta solicitação dos trabalhadores. Devendo igual procedimento ser observado pelas empresas em relação ao sindicato da categoria econômica. Tudo bem. Aí é a empresa que vai buscar o sindicato dela, de repente, para transformar o acordo numa convenção. Segue. Expirado o prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, ou seja, chamar o sindicato para negociar e ele não veio negociar. Poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, na falta dessa, à correspondente confederação. A organização sindical no Brasil tem essa hierarquia, esses graus, né? A federação, ela é de âmbito estadual. A lei prevê um número mínimo de sindicatos representados para que eu possa constituir uma federação, ao passo que a confederação, ela é nacional. E aí toda categoria vai ter a sua correspondente confederação, que é a representação sindical em âmbito nacional. Então, aqui o que o parágrafo 1º está dizendo é o seguinte: eu quero fazer um acordo coletivo, eu chamo o meu sindicato. Comunico por escrito, ele tem 8 dias para se manifestar. O sindicato não se manifestou. 8 dias para a federação, ou não havendo esta, para a confederação, assumirem os entendimentos. E o que acontece se nem a federação e nem a confederação, os trabalhadores estão largados lá, ninguém quer negociar em nome deles. Olha, essas no mesmo prazo assumem a direção. Esgotado o prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Olha só, os empregados chamaram o sindicato, ele não veio, a federação não veio, a confederação não veio. Eles estão autorizados, eles podem prosseguir diretamente nessa negociação. Negociação que será coletiva para todos os efeitos. E aí um acordo coletivo será celebrado sem a participação do sindicato, mas com a participação aí dos representantes dos trabalhadores, que chamaram, não foram representados e, por força do parágrafo 1º do 617, assumiram a negociação por eles mesmos. Interessante, né? Notem que é uma situação absolutamente excepcional. Importante dizer também que não significa que o sindicato venha para negociar exatamente no sentido que querem os trabalhadores. O que eu quero dizer com isso? O sindicato negocia, ele participa da negociação, mas não há acordo e aí determinado interesse ali dos trabalhadores não é negociado, não é regulamentado na empresa, porque a negociação não deu certo.
Aí os trabalhadores se unem e falam assim, bom, já que o sindicato não conseguiu, nós vamos lá agora, a gente faz sozinho. Não, não é isso. Porque não houve omissão do sindicato. O sindicato foi chamado e atuou. Ele não está adstrito ao interesse de um ou outro, uma outra parcela ali do grupo de trabalhadores. Vejam até que o acordo coletivo para ser aprovado, o sindicato negociando, vai ter que haver uma assembleia. Os trabalhadores vão dar a opinião deles. Então, se o acordo não saiu, é também porque os próprios trabalhadores não quiseram, em sua maioria. Aí não adianta aquele pequeno grupo que eventualmente tenha um interesse divergente querer negociar sozinho, porque o sindicato não negociou aquilo que a gente queria. Ora, ele negociou, mas não chegou ao resultado coincidente com seus interesses. Ficou claro isso, pessoal? Muito bem. Então, notem que o parágrafo 1º, então, do 617, está validando um procedimento excepcional em que o acordo coletivo poderá ser celebrado pelos trabalhadores diretamente com a empresa, sem participação do sindicato, da confederação, da federação, que se omitem e não assumem as tratativas. Lembrando, porém, que essas fontes, sentença normativa, acordo coletivo e convenção coletiva, em tese, em regra, são fontes com prazo determinado de validade, de vigência. 2 anos no máximo para acordo, convenção e sentença normativa. E aqui eu estou trazendo também aquele conflito, ou aquela questão, ao menos, da súmula 277, dos acordos das convenções, com o 614, parágrafo 3º da CLT, que trata da ultratividade. Hoje, no Brasil, o artigo 614, parágrafo 3º, prevê que os direitos que estão lá na convenção, no acordo coletivo, valem apenas no prazo de vigência desse instrumento. Então, eu tenho que lembrar que essas normas, olha, tem um direito aqui, mas ele não é para sempre. Ele não é um direito que, uma vez previsto, incorpora o contrato individual de trabalho do trabalhador, eventualmente, que esteja me consultando. Aquele direito que estava na convenção ou no acordo vale, sem a teoria da ultratividade, apenas pelo prazo de vigência do instrumento. E aí nós estamos aguardando a resolução aí, né, da questão da súmula 277, como eu comentei na parte final da aula sobre o princípio da condição mais benéfica. Então, eu reporto vocês lá para a parte final daquela aula, em que a questão da súmula 277, em confronto com 614, parágrafo 3º da CLT, foi trabalhada de forma, né, a esmiuçar aí a questão. Hoje aqui só quero lembrar que, apesar de sentença normativa, convenção e acordo serem fontes, são peculiares porque é uma fonte com prazo de vigência. É um direito que pode existir num determinado momento e deixa de existir no momento seguinte, por conta da limitação temporal da vigência desses instrumentos. Legal? Outras fontes, vejamos. O contrato individual de trabalho. O contrato que o empregado celebrou com o empregador. Esse é fonte? Olha, pessoal, de fato, lá você pode encontrar alguns ajustes. O salário, o horário que vai trabalhar, se pode ser transferido ou não pode, a função, está tudo no contrato. Surgem dali já direitos e obrigações. Porém, a doutrina se divide até, mas ela acaba sendo majoritária, no sentido de que o contrato individual ele não vai ser considerado fonte de direito do trabalho. Por quê? Porque ele carece de generalidade e abstração. O que é isso? Uma lei, por exemplo, ela é geral e abstrata, ela vale para bastante gente, ela não define exatamente o Huguinho, o Zezinho ou o Luizinho como seus destinatários. A lei é um comando geral e abstrato. O contrato individual não é. Ele é particular, ele é concreto, ele é só para aquele trabalhador. Portanto, por essa falta de generalidade e abstração, o entendimento que prevalece é que o contrato individual não é fonte na acepção, né, desse instituto jurídico. Embora lá eu possa encontrar algumas coisas que também possam servir de fundamento para algum pedido que eu vá fazer para aquele trabalhador numa eventual reclamação. Para confirmar, né, essa
particularidade do contrato individual, olha o que diz o 619 da CLT. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Então, nenhuma disposição do contrato individual pode contrariar uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, sob pena de nulidade dessa cláusula. Então, além de não ser fonte o contrato, porque ele não tem generalidade, ele é absolutamente restrito, né? Aquilo que eu posso negociar ali não pode ferir o que está numa convenção ou num acordo coletivo de trabalho. É aqui talvez a consagração da prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular. Sim, mas há também depor contra, né? Quem queira sustentar que o contrato seria uma fonte de direito de trabalho. Uma fonte absolutamente rasa, né? Porque não pode ir além daquele único trabalhador e ainda assim tendo que observar as normas coletivas eventualmente existentes, convenção e acordo. Regulamento interno da empresa é fonte? E aí você vai responder, depende? Não, não depende de nada. O regulamento é fonte, porque agora ele já é minimamente abstrato. Ele já não refere a um empregado, mas àquele grupo de empregados da empresa, né, em que vale esse regulamento. Como o acordo coletivo é plural suficientemente, né, porque ele também vale para os trabalhadores de uma empresa e é fonte, o regulamento interno da empresa será. A discussão que cabe aqui no regulamento interno, que ele é fonte, ele é se ele é fonte autônoma ou heterônoma. Opa, deixa eu voltar aqui. A dúvida é se é autônoma ou heterônoma, mas fonte será autônoma se os empregados participaram da negociação. Será heterônoma se o regulamento é unilateral, baixado somente pela empresa. Mas que é fonte Lá eu posso buscar direitos para o trabalhador. Laudo arbitral. Aqui um ponto interessante também, pessoal. Laudo arbitral é o produto final, o resultado do conflito, da situação que buscou na arbitragem a sua solução. Vocês vão lembrar quando eu falei da sentença normativa, eu li o artigo 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho, e lá está dito que, frustrada a negociação, ou seja, a categoria não chegando não conseguindo celebrar uma convenção coletiva, e também não conseguindo o sindicato negociar com a empresa um acordo, o caminho direto não é exatamente o do dissídio coletivo para que a questão seja decidida por sentença normativa. Antes ele diz, frustrada a negociação e não se optando pela arbitragem, vai para o tribunal. Então, o legislador constituinte, né, porque está na Constituição, prestigia a arbitragem como uma das formas de solução de conflitos trabalhistas. A nossa tradição sempre foi de reconhecer a arbitragem apenas no âmbito de questões coletivas, no âmbito do direito coletivo, tratando da greve ou de dissídio coletivo, mesmo, né? Aquele que eu expliquei que dá origem à sentença normativa, negociações de participação nos lucros, enfim. A arbitragem não tem muita tradição no Brasil, mas se concebia apenas a possibilidade dela valer no âmbito do direito coletivo. Por quê? Porque você só pode submeter à arbitragem direitos que são disponíveis. Certo? Os direitos do trabalho sendo irrenunciáveis, esse ar de indisponibilidade dos direitos do trabalho impedia, como impede até hoje, de fato, a submissão à arbitragem de questões individuais, de um direito individual, porque o empregado não pode, esse direito não é disponível, então, portanto, não pode ser objeto de solução pela via arbitral.
Porém, como diria Paulinho da Viola, a CLT sofreu uma alteração ou um acréscimo, na verdade. Quando está em vermelho, é norma oriunda da reforma trabalhista. E, portanto, desde 2017, olha aqui a fonte, incluído pela lei 13.467 de 2017. Então, este artigo 507A é produto da reforma trabalhista e olha o que ele diz. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na lei lá da arbitragem, que é de 96. Olha só. Então, nos contratos agora individuais, onde nunca se admitiu a arbitragem por conta da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, quando a remuneração for superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência. O teto da Previdência, o limite máximo está em 5.500 e pouco, algo em 5.700, enfim, até subiu. Algo em torno de 12 mil por mês, um pouco menos de 12 mil por mês. Se o trabalhador recebe um salário desse, o legislador da reforma trabalhista entende que ele é hipersuficiente, não é hipossuficiente. O hipossuficiente é aquele que precisa de ajuda e que sempre foi tutelado pelo direito do trabalho, razão de ser do direito do trabalho. O hipersuficiente é alguém que, nesse critério aqui, porque ganha bem, porque ganha perto de 12 mil reais, se revela alguém que não precisa de ajuda para negociar com o patrão as soluções dos seus conflitos, certo? Aqui nós estamos falando de arbitragem. Nós temos um outro dispositivo em que o hipersuficiente é referido também, não só como aquele que ganha mais que 2 vezes o limite da Previdência, mas também que tem diploma de curso superior. Lá tem até um outro critério. Aqui é só o salário mesmo, sem nenhuma preocupação com a formação do trabalhador. Ele poderá, e olha só a condição, se ele quiser, né, desde que ele tenha a iniciativa de levar para a arbitragem, legal, vai, ou se ele concordar expressamente. Note que aqui é concordar expressamente sem o escudo lá do 468 que diz concorde desde que não tenha prejuízo. Não. Aqui ele pode ter prejuízo e pode concordar. E os motivos que o levarão a concordar só Deus sabe. Será que é o medo de perder o emprego? Será que é o temor, né, dessa condição de não conseguir uma recolocação depois e aceitar qualquer condição? Enfim. Como essa anuência vai ser obtida, eu não sei. Não vemos nos trabalhadores brasileiros tradição ou tendência de buscar em tribunais arbitrais, né, na arbitragem, a solução dos seus conflitos. Porém, está aí aberta a possibilidade, ao menos para esse grupo de trabalhadores que nós podemos chamar de hipersuficientes. Então, a arbitragem ganhando novos ares no direito do trabalho por conta disso. Muito bem. Usos e costumes são fontes? São fontes. São fontes. Já vimos até como exemplo de fonte autônoma, né? Porque a própria sociedade em que o costume prevalece é quem cria aquele costume. Uma questão interessante é se o costume seria fonte formal ou material. Eita, agora do que nós estamos falando mesmo? Lembra? Da divisão do mundo em mundo dos fatos e mundo jurídico. E o que traz algo do mundo dos fatos para o mundo jurídico? No mundo dos fatos, eu tenho fatos. Se, em determinado momento, houve a preocupação do legislador de valorar aquele fato, atribuir àquele fato um valor, fato mais valor, vai para o mundo jurídico e vira norma, pela teoria tridimensional do direito. Então, mundo dos fatos e mundo jurídico. No mundo jurídico, eu tenho as fontes formais, que são os direitos exteriorizados.
No mundo dos fatos, eu tenho as fontes materiais. Fontes materiais, a matéria-prima das normas que vão surgir lá no direito, no mundo jurídico, são os fatos que estão no mundo dos fatos. Ainda não mereceram uma atenção por parte do direito. Então, material, a fonte material são os fatos. De onde surgem as normas? O primeiro ingrediente é um fato. Um fato que foi valorado e que se transformou em norma. Os costumes. Eu não tenho um código dos costumes. Eles não estão formalizados. Eles não têm uma forma. É uma situação de fácil constatação, porque você vê que todo mundo ali faz. Negar que no Rio Grande do Sul seja um costume tomar chimarrão é negar a própria realidade, né, de tão evidente que ela é. Assim como alguns costumes que acabam estabelecendo normas de conduta. Mas escritos eles não são. Então, em princípio, um costume seria uma fonte material. O costume é algo que eu enxergo aqui nos fatos, naquela sociedade, no dia a dia, nos acontecimentos, nos comportamentos daquela sociedade. E eles não estão necessariamente descritos no mundo jurídico. Não tem o código dos costumes. Embora tenha código de etiqueta, código de boas maneiras, mas não código de costumes. Agora, é interessante, vale mencionar aqui, no direito do trabalho sempre com suas peculiaridades, né? Na lei do trabalhador rural, quando vai ser disciplinado o tempo de intervalo intra-jornada, o tempo de descanso, repouso e alimentação do trabalhador, a lei do rural fala assim, a lei do urbano, que é a CLT aqui no artigo 71, fala o intervalo tem que ser de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, prevê lá a possibilidade de redução negociada. Mas a gente tem esse padrão de que o intervalo tem que ser no mínimo de 1 hora. A lei do rural fala assim, o intervalo do trabalhador rural observará os costumes da região. Olha que interessante. Aí agora o costume, que era uma fonte material, que é aquilo que acontece no dia a dia daquela comunidade, ele está referido na lei. Na lei do rural está dito que o intervalo vai ser de acordo com o costume. Então o costume foi jogado para o mundo jurídico. E agora está dito lá no mundo jurídico, numa fonte formal, que o intervalo vai ser de acordo com o costume. Aí você imagina, brincadeirinha, tá, pessoal? Sem ofensa, né? Mas lá naquela fazenda de cacau, naquele local mais quente, naquela região tradicional do Brasil, o costume pode ser de um intervalo de 2 horas, 2 horas e meia, para a gente poder se recompor plenamente. Ótimo, se o costume é esse, vai ser esse o intervalo observado. Como normalmente o costume pode ser de 1 hora também. Agora, e se tiver um lugar de workaholics em que o costume seja não descansar? Pode isso, Arnaldo? Vai poder valer? No mundo dos workaholics, aí o costume vai ser não descansar? Não, aí não pode. Porque o direito do trabalho reconhece a necessidade do repouso, do descanso dentro da jornada para que as energias, né, sejam recompostas, evitando aí acidente e tudo mais. Então, a própria questão do intervalo do rural, fala-se que é o costume, e o TST, numa de suas súmulas, vai dizer, olha, é o costume, mas desde que o costume não respeitado pelo menos 1 hora de intervalo. Então, pede o TST que o costume seja observado, então somente se for para mais. Para menos de 1 hora seria o patamar mínimo para ser observado o intervalo. Legal, pessoal? Beleza. Costumes é até interessante, né? Como ele ficou aqui no direito do trabalho. Jurisprudência. Jurisprudência é fonte de direito? Não era para ser. Se você parar para pensar, nós já fizemos essa reflexão em sala de aula, mas vale a pena repetir. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é a maneira como órgãos do Poder Judiciário têm decidido, analisado uma determinada matéria. Sobre tal matéria, o que acha o tribunal? O tribunal acha isso, está feita a jurisprudência, né? Que pode ser uma jurisprudência não unânime, né? Uma maioria de decisões, ou até uma jurisprudência sumulada, porque aí já representa, de fato, o entendimento de toda a corte. Mas jurisprudência não era para ser fonte de direito, porque
ela é, na verdade, a manifestação do judiciário a respeito de determinados temas. E para decidir esses temas, o judiciário deve ter buscado algumas fontes. Então, as fontes lá estariam, e não na própria jurisprudência. Porém, especialmente por força do artigo 8º da CLT, e especialmente aqui no direito do trabalho, nós temos a jurisprudência reconhecida como uma fonte supletiva. Por que fonte supletiva? Que eu só vou poder buscar na jurisprudência alguma coisa quando não houver lei que discipline ou quando não houver uma previsão no contrato de trabalho. Então, aí, nesse caso, no vazio da lei, não havendo negociação entre as partes, aí eu vou poder, de repente, usar a jurisprudência como fonte supletiva. Destaque para as súmulas do TST, algumas até criando algumas obrigações, e também súmulas vinculantes do STF, se alguma matéria trabalhista for disciplinada por elas, ok? Muito bem. Eu falei do artigo 8º, né? Por que a jurisprudência é fonte de acordo com o artigo 8º? Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho e pegar o texto do artigo 8º aqui, olha. Artigo 8º da CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, isso é muito importante, na falta, essa é a condição. Portanto, é aquela fonte supletiva. Lembra? Até nós falamos disso nos princípios, né? Como fonte supletiva de direito. Então, autoridades e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. A primeira fonte supletiva que aparece aí é a jurisprudência. E ela é, assim, reconhecida pela doutrina como uma fonte de direito do trabalho, fonte supletiva é a realidade, mas é fonte. Falei dos princípios, olha os princípios aqui, além da jurisprudência. Princípio é fonte? Pela teoria tradicional, não. Você pode pegar em alguns livros de direito civil, de introdução ao estudo do direito, em que se negue que princípios sejam fontes de direito. Na verdade, os princípios, lembram como que eles surgem? Eu criei uma norma de direito do trabalho para aumentar a idade de quem trabalha. Eu criei a segunda norma para diminuir a jornada. E aí eu olhei e falei, nossa, o direito do trabalho tem por princípio proteger o trabalhador. Então, os princípios, eles não são fontes do direito, mas são extraídos dessas fontes, da lei, por exemplo. Mas aí lembra também daquela definição e daquele movimento do Godinho, do Flá Rodrigues? O princípio ele é inferido do sistema, mas depois ele volta informando, servindo de inspiração para a criação de novas leis. Ou ainda, nos termos do artigo 8º, se não tiver disposição... Opa, volta. Artigo 8º. Se não tiver disposição legal ou contratual, eu vou decidir, conforme o caso, né, aquilo que permitir. Jurisprudência, analogia e princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. É daí que nós sustentamos serem os princípios também fontes supletivas. Deixa eu tirar esse D daqui, que aí já vai para vocês a aula salva sem a falha. Também se extrai do artigo 8º o princípio ou os princípios como fontes de direito. Legal? Muito bem. Existe hierarquia entre as fontes? Existem fontes que se sobrepõem às outras? Ora, pensar nisso é pensar, por exemplo, na tradicional pirâmide de Kelsen, em que se coloca a Constituição no topo, emendas constitucionais, leis ordinárias e complementares, e assim sucessivamente. Há um consenso, né, da possibilidade de se estabelecer hierarquia entre as leis. Lembrando que o que torna uma lei hierarquicamente inferior à outra, o critério é a busca de fundamento de validade de uma na outra. A emenda é inferior à Constituição, embora ambas tenham status constitucional, porque a Constituição limita o campo de incidência das emendas.
Logo, a emenda constitucional, ela tem quórum estabelecido na Constituição, ela tem matéria estabelecida na Constituição, portanto, ela busca fundamento de validade na Constituição, por isso que ela é hierarquicamente inferior à Constituição. Lembrando que aqui no direito do trabalho, como eu tenho o princípio da norma mais favorável, a nossa hierarquia aqui, ela não é orgânica, estrutural, tal qual a pirâmide de Kelsen, mas, no nosso caso, estará no topo da nossa pirâmide aquela que se apresentar como a norma mais favorável para o trabalhador, desde que respeitado o interesse público. Isso é importante sempre lembrar, né? Norma mais favorável, desde que respeitado o interesse público. Será no direito do trabalho hierarquicamente superior àquela norma que for mais favorável ao trabalhador, respeitando o interesse público. E para fechar aqui a nossa conversa, não são fontes, não são reconhecidas como fontes. A doutrina. O que é a doutrina? O conjunto de estudos num determinado ramo do direito. Nós temos a doutrina trabalhista, nós temos muitos livros escritos sobre direito do trabalho, processo do trabalho. Aliás, quando você estuda, né, uma nova disciplina, você vê lá no início dos manuais, dos livros, a análise da autonomia desse ramo. O que torna um ramo do direito autônomo em relação aos demais? Um dos critérios é a existência de doutrina própria, né, de doutrinadores, de estudiosos próprios daquela área. Isso ajuda a defender, a sustentar a autonomia de um ramo do direito, até para criar uma disciplina, por exemplo, numa faculdade. Eu, como já disse a vocês, quando eu estudei, eu não tinha disciplina de direito ambiental, eu não tinha a disciplina de direito previdenciário, era junto com o trabalhista. E por que não? Não se reconhecia o ambiental como um ramo autônomo? À época, talvez não. Década de 90, primeiras normas, né? O início de uma regulamentação aí ambiental, de uma consciência até ambiental. Então, não havia. Mesmo a Previdência se achava que era um braço do direito do trabalho, do direito social, né? Como gênero. E hoje se reconhece totalmente diferente. Autores diferentes, estudiosos diferentes, ramo do judiciário diferente para decidir as questões, né? Então, a autonomia se mostrou por aí. Mas a doutrina, então, ela estuda o direito posto, ela não cria o direito. Então, eu não vou extrair direitos porque um determinado autor acha que eu deveria tê-lo. O que um determinado autor acha não me obriga em nada e não me dá direito a nada. Ele pode entender que uma norma A ou B mereça uma interpretação que assegure um direito. Agora, o autor ser a fonte do direito, isso não vai acontecer, né? É a opinião dele sobre a fonte. A opinião do autor não é a fonte propriamente dita. Entenderam isso? Tivéssemos na aula, eu já ia parar aqui. Mas quer que repete? Se for o caso, volta a fita aí, né? Volta um pouquinho. Você está no fim da aula, de repente você já está cochilando aí. E aí, de repente, acorda, menina, né? Tipo assim. Assustou aí, não? Esse professor tem que fazer umas coisas diferentes de vez em quando, né? Como o cachorro dormiu agora. Se eu pudesse mostrar, a gente está dormindo bonitinho aqui. Então, se não deu para entender aí a questão da doutrina, volta a fita para entender. Equidade e analogia também não são consideradas pela doutrina, né? Não são consagradas como fontes propriamente ditas. Equidade, né, de tentar fazer naquele caso concreto uma justiça, até só usa equidade quando não tem uma fonte, né? E analogia idem, que a analogia seria solucionar um determinado caso utilizando parâmetros de uma situação regulamentada e que seja parecida, né? Existe regulamentação para algo parecido e por analogia, como é parecido, eu vou usar aquela regulamentação aqui. Ora, então a analogia não é a fonte. A fonte é aquela regulamentação que disciplinava o caso análogo e que eu vou usar aqui. Então, a equidade e a analogia, elas são consideradas métodos de integração jurídica e não fontes. Uma maneira de eu achar aqui ou acolá algo no direito que me responda para dar solução. Muito embora, é bem verdade, elas apareçam aqui, olha. Analogia e equidade aparecem no artigo 8º, mas elas não são a fonte em si, mas a técnica que faz com que eu identifique
num ou no outro lugar, aqui ou acolá, uma forma de solucionar o meu caso concreto. E olha que belezinha. Com isso, acabamos o nosso estudo sobre fontes do direito do trabalho, espécies, como é que eu chamei lá em cima? Normas jurídicas aplicáveis ao direito do trabalho. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Eu vou ficar grandão agora para dar o meu tchauzinho. Agora, que legal! Estudamos princípios, estudamos as fontes. Nosso próximo tema já vai ser a análise dos requisitos da relação de emprego. Vamos ver quem é empregado e quem não é. Quem pode ser considerado empregado ou não. Em última análise, identificar quem vai poder ser destinatário das normas que estão aqui neste livrinho, que é a CLT, e quem não poderá ser. Fica aqui meu grande abraço, agradecimento pela companhia. Eu vou finalizar, então, esta nossa gravação. Até a próxima, pessoal.